Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Plano Diretor de São Paulo, peça fundamental para o futuro da maior cidade do Brasil, foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Fernando Haddad. E para falar sobre os próximos passos, hoje nosso convidado é o arquiteto e professor titular do Departamento de Planejamento da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Nabil Bonduque, vereador eleito pelo PT e que foi relator do projeto do Plano Diretor. Muito obrigada, vereador, por estar conosco. Bom, e agora? Quais os próximos passos para a implementação das mudanças importantes, ambiciosas do novo Plano Diretor? Olha, Maria Lídia, uma das questões mais importantes do Plano Diretor é que, além de ele traçar diretrizes para o futuro da cidade, ele já tinha dispositivos auto-aplicáveis. O que quer dizer isso? Aprovado o Plano Diretor, muita coisa já está valendo para a cidade. Por exemplo, o maior adensamento ao longo dos eixos de transporte coletivo, o controle do gabarito, e do adensamento no miolo dos bairros, vários instrumentos, como por exemplo, os instrumentos que combatem a especulação com terrenos vazios, prédios desocupados, todos esses instrumentos, muitos outros já estão valendo. Então, o Plano Diretor já tem efeitos concretos que vão afetar... Imediatos. Agora, muitos deles, para poderem gerar os efeitos, é necessário ações da Prefeitura. Por exemplo, no caso da especulação com terrenos e prédios vazios, que hoje tem muitos, inclusive, estão ocupados pelo movimento de moradia. A Prefeitura precisa notificar os proprietários, dizendo que eles têm 1 ano para apresentar projeto ou de ocupação do terreno, ou de utilização dos prédios, ou de reforma dos prédios, ou de parcelamento das glebas, que também vale para glebas vazias dentro da cidade. E aí, então, eles precisam ser notificados para poder ter esse prazo. Caso no prazo que foi definido não haja nenhuma iniciativa do proprietário, ele começa a pagar o imposto progressivo no tempo, ou seja, cada ano a alíquota do imposto dobra, isso visando exatamente forçar o proprietário a dar uma utilização para essas áreas que não cumprem a função social. Bom, agora, dentre esses pontos que já têm aplicação imediata, o Minhocão está entre eles, porque o Plano Diretor definia também o destino do Minhocão. Vai ser desativado, certo? Certo, mas aí nesse caso é um caso que ele não está auto-aplicável. Foi definido que ele deve ser desativado progressivamente, principalmente para o tráfego individual motorizado, e que progressivamente ele deve, portanto, diminuir o tráfego de veículos e ser transformado ou em um parque ou ser desmontado total ou parcialmente. Só que para isso vai ser necessária uma lei específica, uma lei que determina prazos, que determina como isso vai ser feito, até para que a sociedade possa debater mais intensamente o que pretende fazer com esse que é um grande... vamos assim... Quer dizer, tem tempo ainda, pelo que eu estou entendendo. Nesse caso tem. Agora, outras questões não. Por exemplo, na área ambiental, os parques, as áreas definidas como parque, que são 160 novos parques da cidade, são todos transformados em áreas de proteção ambiental. São áreas particulares, elas já são áreas de proteção ambiental a partir do dia 31 de julho, quando foi sancionado o projeto. Com isso, elas ficam, de certa forma, preservadas para quando a Prefeitura tiver condições de desapropriar, transformadas em parques, serão transformadas. Mas já é uma medida imediata que depende, claro, que depois a Prefeitura realize aí a tarefa de obter as áreas e criar os parques. Agora, o senhor acaba de falar que falou em debate, no caso do Minhocão. Eu vi que para outros aspectos também do plano diretor que requerem a regulamentação legal, etc., que se deseja o debate para que os moradores participem e também externem a sua vivência, a experiência vivida. E como é que vai ser a motivação para essa participação popular nos casos em que tem de haver a regulamentação? Olha, eu acho que tem vários casos que vai ser necessária a participação da população. Por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo. O plano diretor, por exemplo, definiu que nos miolos dos bairros, o coeficiente máximo é 2. A altura máxima dos prédios
8 andares. Mas a lei de desocupação do solo pode definir limites abaixo desse. Então, a lei de desocupação do solo, articulada com o plano regional, vai poder discutir, então, né, no bairro, né, o que se pretende. Através do quê? De entidades do bairro, audiências públicas, oficinas e claro que as entidades... Subprefeituras. A subprefeitura vai participar, mas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano que coordena o projeto. Sim. Né, mas claro que a participação das subprefeituras é importante e das entidades de bairro é fundamental. Outra coisa que também terá que ser debatida muito é o que nós chamamos a macrozona de estruturação metropolitana. Que são que é isso? Isso é áreas no entorno das ferrovias, dos rios, que são áreas que têm muita gleba subutilizada e que é necessário fazer planos urbanísticos para que elas venham a ser ocupadas com outro padrão, definindo onde deve ser parques, onde deve ser habitação, onde deve se verticalizar, que avenidas devem ser feitas. Então, também, nesse caso, vai ser muito importante a participação da população e são leis, tanto a lei de desocupação do solo, o plano regional, né, esses planos urbanísticos que poderão virar operações urbanas, são todas leis específicas. A discussão da população, projeto de lei, debate na Câmara, como foi o caso do plano diretor. Como foi no plano diretor, que nós ficamos 9 meses na Câmara debatendo, ouvindo a sociedade. Bom, mas para cada ponto desse não vai precisar tanto tempo, né? Não é possível. Não tanto tempo como o plano diretor, não. Mas certamente vai ser muito debate também, porque aí é uma questão mais específica. Sim. O plano diretor é mais genérico, era mais amplo. Mas ele avançou muito em questões que vão afetar a vida das pessoas. Bom, agora eu vi que o prefeito Fernando Haddad sancionou a lei que regulariza aquela área chamada Copa do Povo, né, aquele terreno ocupado lá em Itaquera. Aí uma questão que ficou polêmica, inclusive eu entrevistei Guilherme Boulos aqui e ele acha que isso é opinião de gente que é contra o movimento do MTST, que como é que vai ser a distribuição das unidades desse tipo de área que no final das contas foi destinada para moradia popular em função da pressão do MTST. Eles vão entrar na fila para o cadastramento, vai ser exigência da prefeitura ou é caso isolado e especial que tem um cadastramento específico só entre quem participou? Olha, depende de como vai ser implementado esse projeto. Porque a lei que foi aprovada, ela só diz o seguinte, qual é o potencial de ocupação da área? Que, aliás, foi correto porque aquela área tem uma vocação para ser um projeto de habitacional. Agora, se for dentro do Minha Casa Minha Vida geral, como a gente fala, que é administrado pela prefeitura, necessariamente terá que ser o cadastro da prefeitura. Agora, existe uma modalidade do programa Minha Casa Minha Vida, que é o Minha Casa Minha Vida Entidades. Mas isso não é vamos dizer, isso não é em relação àqueles que estão na fila, que estão esperando, que aparece em função de uma pressão popular, uma nova possibilidade e com uma outra fila. Isso não traz um desconforto para quem está ali esperando faz tempo? Mas olha, não fica uma ideia de fura a fila? Mais ou menos, veja, aí depende da interpretação. Mais ou menos não existe aí, né? Ou é ou não é. Não, mas deixa eu explicar melhor, porque esse programa, Minha Casa Minha Vida Entidades, ele existe já há muitos anos, já tem mais de 700 entidades no Brasil e ela também tem uma importância grande. Por quê? Porque a comunidade se organiza e administra um empreendimento através de sistemas de autogestão, que no mundo inteiro é um sistema importante para o enfrentamento do problema da habitação social. Por exemplo, países como a Suécia, países como a Alemanha, países como a Itália, têm cooperativas habitacionais que são formadas dessa maneira. Então, é uma modalidade, o problema da habitação de um país é muito grande e todos são necessários. O que é importante é que quem venha a ser atendido seja pessoas que tenham necessidade, que não vai comercializar, porque esse é o grande risco, né, do que acontece muitas vezes em projetos de habitação, que tem o subsídio, a pessoa vende, volta para a favela ou vai para outra ocupação. O importante é que seja da entidade, seja do cadastro da prefeitura, seja moradia, atenda pessoas que precisem, que fiquem ali e que possam reduzir as necessidades habitacionais, que são muito grandes e o plano diretor, inclusive, criou, a gente está falando de uma área, foram criadas centenas de áreas
de zonas especiais de interesse social. Então, às vezes, a gente fica muito focado em 4 ou 5 áreas que são ligadas, por exemplo, a esse movimento, algumas já ocupadas, outras que são reivindicações, mas foram centenas de áreas dentro da cidade que são destinadas à habitação de interesse social, portanto, vão atender muita gente. Está previsto só nessas áreas que foram consideradas zonas especiais de interesse social, 300 mil unidades habitacionais. Então, teremos condições de atender muitas pessoas que precisam de moradia na cidade. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Obrigada, Nabil Bonduque. Obrigado, eu que agradeço. Juliana.